Essa semana a gente começa a ler o terceiro livro da Torá, que em português recebeu o nome de Números, justamente porque ele é um livro cheio de censos, em que Moisés é ordenado a contar o povo de Israel. E a gente vai tentar entender qual é a lição por trás desses censos. Por que esses censos são tão importantes? Por que era preciso saber quantas pessoas havia dentro do povo? Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Pessoal, um breve aviso, convite antes de entrar aí na mensagem da Parashá, da porção. Estamos chegando em mais uma lua nova de Gêmeos. E eu vou fazer uma live para falar do tema, discutir as energias disponíveis, dar as dicas de como aproveitar o mês, tá? Então a live vai ser dia 11 de maio, daqui a 2 dias, na terça-feira, 8 da noite. Como vocês já sabem, gratuito, basta entrar no link aqui do YouTube, que eu vou deixar inclusive na descrição, ou se não lembrar do link, não tem problema, é só entrar aqui no meu canal, quando a live estiver sendo transmitida, você vai receber o aviso, você vai ver o aviso. Se você está inscrito no canal com notificação ativada, você recebe no e-mail um aviso de que a live também vai começar, tá bom? Então, espero que vocês possam participar, dia 11 de maio, 8 horas da noite, live de Lua Nova de Gêmeos. Então, muito bem, entrando na questão da porção, né, que eu fiz lá antes da vinheta. Por que é tão importante fazer censos ali entre o povo de Israel? Por que o livro de Números tem vários censos? Por que Deus aparece para Moisés e fica pedindo a cada tanto para contar o número de pessoas e saber com exatidão quantas pessoas tem, né? Se a gente falasse de um Estado moderno, atual, com um monte de políticas, a gente até entende, né? É importante você ter censo para saber, por exemplo, quantos idosos tem, para você planejar previdência, quantas crianças tem, planejar educação, escola, né? Isso interfere nas políticas públicas. Mas um povo que nem país tinha lá, né? Tava tentando conquistar a terra de Israel, ia chegar na terra de Israel, mas não tinha ainda, saiu da escravidão, era um povo nômade andando pelo deserto. Qual é a importância de saber se tinha X ou X mais 1, X menos 1, X mais alguns, X menos alguns, né? Bom, claro que existem vários comentários para isso, vários comentaristas tentam explicar a importância do censo, mas hoje eu vou explicar baseado na explicação do Shelah Akadosh, um comentarista, que ele diz que justamente o significado é muito óbvio, é para mostrar que cada um do povo tem a sua importância, tá? Então, é diferente de novo do que eu estava falando do Estado moderno, em que realmente, assim, para termos de governança no Estado moderno, não importa se o Brasil tem 200 milhões de pessoas, 190 ou 210. Né? Uma vez que se elegeu o presidente, as câmaras, legislativo, executivo, pronto, não importa se esse número aumenta ou diminui, o poder continua o mesmo, percebe? Não é assim, se tem 100 pessoas eu sou o presidente, se tem 99 eu não sou mais, se tem 102 eu volto a ser. Né? E aí, no caso do povo de Israel, diz o Shelah, é assim que acontece. Tá? É diferente do Estado moderno. No povo de Israel, cada um muda. Se no povo de Israel está faltando uma pessoa, já não é a mesma coisa. Não tem a mesma integridade, não tem a mesma energia espiritual trabalhando. O Shelah lembra para nós, por exemplo, tem um episódio na história de Israel que não vale nem a pena entrar aqui, que não é muito foco, mas que a tribo de Benjamim se desconectou das outras tribos, tá? Numa guerra que teve que ser feita. 11 tribos batalharam e a tribo de Benjamim ficou de fora. E aí a gente ia ver nessa história que, por exemplo, a Shekhinah, a presença divina, não estava com o povo de Israel nas batalhas. Era o normal, Deus estar presente nas batalhas, e nesse caso não. E os comentaristas dizem por quê? Porque essa tribo ficou de fora. Então é o que eu estou falando, faz toda a diferença você ter 12 tribos trabalhando juntas do que ter 11. Mas ainda assim é a maioria. Não funciona, não é a base da democracia como nós imaginamos hoje, né? Se a maioria quer já é suficiente. Para o povo de Israel é tudo ou nada. Ou você conta todo mundo e todo mundo importa, ou não tem nada, não tem aquela energia. Então o Shelah vem lembrar para nós da importância de cada um. Nos censos que saem aqui no livro de Números, a gente chega num número simbólico, tá? Não é um número exato, também não vou entrar em detalhes, mas se fala que tem 600 mil almas no povo de Israel. Então a questão é, se tiver 599.999, tem uma falta, certo? Não dá para falar assim, olha, essa uma aqui, tudo bem, a gente se vira sem ela. Isso não existe. E aí o Shelah traz dois exemplos que eu queria trazer para vocês, muito bacanas, exemplos práticos mostrando como isso é fato, né? Como essa individualidade importa.
O primeiro deles, ele lembra para nós de uma história que mostra como uma pessoa, às vezes, é capaz de destruir o templo de Jerusalém e causar um mal para todo o povo de Israel. De que história ele está falando? É uma história que aparece no Talmud, conhecida como a história do Kamtsa e do Bar Kamtsa. Vou contar aqui para vocês. Basicamente a história é a seguinte: tinha um homem rico que morava em Israel no século I, né? Estamos falando ali na época do Talmud, a época que existia o templo de Jerusalém. E esse homem rico que morava lá decidiu fazer uma festa, um evento comemorativo qualquer. E aí ele tinha os seus servos, como todo homem rico daquela época, e pediu para o servo entregar o convite da festa para o amigo dele, chamado Kamtsa. Então o homem rico pediu para o servo entregar o convite para o Kamtsa. Só que o servo se enganou e foi entregar para um homem chamado Bar Kamtsa. Tá? Entregou o convite errado. Só que tinha um detalhe: esse Bar Kamtsa era inimigo mortal do homem rico que ia fazer a festa. Então o servo acabou dando convite para o inimigo mortal do seu dono, do seu amo. E o Bar Kamtsa, quando recebe o convite, fica meio surpreso, né? Fala, ué, meu inimigo tá me chamando pra festa? Mas aceitou, né? Convite pra festa, talvez até estava imaginando que ia ter algum acordo de paz, sei lá. E ele vai na festa, o Bar Kamtsa vai na festa. No dia da festa, o Bar Kamtsa chega lá, e quando o homem rico, dono da festa, vê o seu inimigo entrando no salão, fica possesso, né? Fica pé da vida e começa a discutir com o cara no meio de todo mundo, no meio do salão, no meio da festa. O que você está fazendo aqui? Que empáfia você viu na minha festa? Pode ir embora agora, saia daqui, né? Já pensando em chamar os guardas para mandar ele embora. E começa a humilhar o Bar Kamtsa em público. E o Bar Kamtsa entende a situação, mas também começa a ficar humilhado, envergonhado, e ele tenta remediar a situação, né? Ele tenta por 3 vezes oferecer, digamos, uma solução de paz, ou soluções ali de acordo, né? Para fazer algum acordo ali na hora, para que se resolvesse a situação sem ele precisar ser humilhado. Então, a primeira oferta ele fala o seguinte: olha, eu pago tudo que eu comer. Se esse é o problema, por favor, não me expulsa da festa, não me faz passar essa vergonha, eu vou pagar tudo que eu comer, inclusive a azeitona que eu comer. E o dono da festa, não. Aí ele aumenta a oferta, ele diz, eu pago metade dos gastos da festa, mas por favor, não me manda embora. Não me expulsa, não me faz passar essa vergonha em público. O dono da festa, nada. E aí a terceira oferta do Bar Kamtsa, eu pago toda a festa. Todos os gastos, não metade. Tudo que você gastou, não me manda embora, por favor, não me faz passar essa humilhação. E o anfitrião, de novo, não, né? 3 vezes. Então, no fim da história, o Bar Kamtsa é expulso diante de toda a comunidade. O Talmud lembra para nós. Na festa, o homem rico que estava dando a festa, ele era importante, influente. Então, na festa tinha líderes da comunidade, tinha rabinos, tinha sábios, tinha os tesoureiros, né? Os líderes ali da geração. E ninguém faz nada, ninguém intercede diante daquela humilhação pública que está acontecendo. Então o Bar Kamtsa é expulso, sai humilhado, sai revoltado, e ele jura para si mesmo que ele vai se vingar. Não tanto do dono da festa, que ele já sabia que era inimigo, mas ele fica mais bravo com os religiosos que estavam na festa, os líderes, os rabinos, que não fazem nada. Bom, e aí ele começa a sua vingança. Então o que ele faz? Ele vai ao César romano, né? César é o nome de um cargo. Muita gente acha que é o nome de uma pessoa, né? Foi uma pessoa e depois deu o nome ao cargo. O César era o imperador ali da região, né? Da região de Israel. Ele vai ao César romano e inventa uma fake news, uma mentira. Fala que os judeus estavam pensando em se rebelar contra o Império Romano. E claro, o Império Romano, como vários impérios do mundo, são contra rebeliões, né? Contra revoluções desse tipo. Só que o César também não é bobo nem nada, fica um pouco desconfiado, né? E se o Bar Kamtsa está mentindo? Quem disse que é verdade? Talvez ele está vindo aqui com fake news. E aí o Bar Kamtsa fala, olha, é muito fácil, se você duvida de mim, faz um teste. Pega um animal, manda para Jerusalém, ele fala para o César, e fala que esse animal é para ser sacrificado no templo de Jerusalém como uma oferta de paz entre os romanos e o povo de Israel. E vê o que vai acontecer. E aí o César falou, tá bom, não custa nada fazer esse teste, vou mandar o animal, vamos ver o que acontece. E o próprio Bar Kamtsa se oferece para levar o animal, ele fala, eu levo, eu estou indo para Jerusalém, eu moro lá, eu levo. Só que no meio do caminho, o que o Bar Kamtsa faz? Machuca o animal. E pela lei judaica, um animal machucado, um animal ferido, não pode ser oferecido, né? O animal tem que estar perfeito, ele não pode ter corte na pele, por exemplo, ele não pode mancar. E então ele faz ali um machucado no animal, sabendo que então o animal não ia ser oferecido, né? Ele invalida o animal para sacrifício. Bom, aí ele chega em Jerusalém, dá o animal e fala, ó, o César que mandou para fazer aí como acordo de paz.
e obviamente não podem aceitar. Aí o Sinédrio se reúne, o Sanedrim, né, era a corte de justiça judaica, e começam a ter um problema. Como é que nós respondemos para o César? A gente não pode simplesmente falar que o animal dele foi recusado, vai gerar muito mal-estar. E começa a discussão. Alguns dos membros do Sinédrio chegam à conclusão de, olha, o melhor é a gente deixar a lei de lado, tá? Sabemos que não dá para aceitar um animal assim, mas vamos aceitar e vamos fazer a oferenda em nome da paz, porque se a gente falar que não, o César vai ficar bravo, né? Bom, e aí tem um sábio, diz o Talmud, chamado Rabi Zecharia, que veta esse plano e fala, não, por mais que eu entenda a lógica por trás, não dá pra gente abrir mão da lei, porque amanhã todo mundo vai começar então a oferecer animais defeituosos para sacrifício. E aí a gente instaurou um precedente que não é interessante. Bom, aí o Sinédrio continua discutindo, vem uma ideia meio louca, né, mas veio, vamos matar o Bar Kamsa. Ué, vamos provar que ele é um traidor, a gente mostra para o César que ele estava com alguma coisa errada, ele matou, ele é traidor, a gente mata ele estava fazendo uma conspiração, e o mesmo Rabi Zecharia, que recusou o primeiro plano, também recusa esse. Ele fala, olha, não tem base legal alguma para matar ele. Tá? Ainda que ele seja um traidor, ainda que ele tenha feito uma conspiração, a pena de morte pela Torá não é essa. Tá? Se você quiser acusar ele de ter dado um animal maculado, a pena de morte não é essa, não dá pra gente matar ele. Bom, e aí o Talmud conclui, na figura do Rabi Yohanan, um outro sábio, que por causa da meticulosidade do Rabi Zecharia, o templo de Israel acaba sendo destruído e o povo acaba sendo exilado por muitos anos, até hoje, né? Está no exílio por causa dessa atitude de uma pessoa. Então o desfecho da história, realmente o César fica bravo, tá? Os judeus não encontram ali uma solução, recusam o sacrifício, o César fica bravo, acredita no Bar Kamsa, que era o plano inicial dele, né? Bom, então os judeus realmente estão conspirando, e aí o César invade Jerusalém e destrói o templo no ano de 70. Tá? Então olha só, o poder de uma pessoa em fazer esse caos, essa destruição, em causar o mal. Agora, nem tudo também é negativo, o Shelah lembra do oposto, tá? O Talmud tem uma frase muito bonita que vocês talvez já ouviram falar, se não me engano ela inclusive aparece no filme A Lista de Schindler. O Talmud diz o quê? Que salvar uma pessoa equivale a salvar toda a humanidade. Uma pessoa, ela contém em si a energia equivalente a toda a humanidade, ao mundo inteiro, espiritualmente falando. Tá? Então, voltando para a nossa questão, o importante a gente entender é, quando você tem uma contagem sendo feita, cada pessoa importa, para bem ou para mal. O potencial de uma pessoa, o potencial de ação de uma pessoa é imenso. E esse potencial não pode ser descontado, né? Não pode ser esquecido. Do ponto de vista cabalístico, inclusive, né, claro, uma visão um pouco mais mística, todos nós hoje fomos contados lá nos censos que Moisés fez no deserto. A gente não estava lá em corpo, obviamente, mas a gente estava em alma. Aqueles censos incluíam a nós. Então a Kabbalah diz que todos nós também, naquele momento, já estávamos sendo contados como parte da história da humanidade. E todos nós temos uma função a fazer, um papel a cumprir. E não existe aquilo que eu falei, a gente consegue seguir sem você. Não tem problema se não tiver a gente segue com 599.999. Não existe. É muito importante para Kabbalah que a gente tenha essa consciência, que isso não fique uma historinha que eu estou contando para vocês no vídeo. Eu saber dessa consciência, da minha importância pessoal, do meu papel, do potencial que eu tenho de transformar o mundo, para bem ou para mal. E nesse ponto, para encerrar o vídeo, é inclusive legal também a gente pensar, na verdade, 2 pensamentos que eu tenho que ter em relação a isso. Inclusive para promover um equilíbrio, porque quando eu falo disso, é muito fácil talvez a pessoa também começar a achar o ego inflar, né? Então eu sou o máximo, eu sou capaz de mudar o mundo. Sim, é capaz de mudar o mundo, mas vamos lá, tem 2 pensamentos legais para a gente fazer esse equilíbrio, como eu disse. E esses pensamentos vêm do Talmud. O Talmud lembra para nós que, por um lado, a gente tem que pensar, o mundo inteiro foi criado para mim. É isso que nós estamos falando. O mundo inteiro está a meu dispor para eu melhorá-lo, ou Deus nos livre, acabar com ele, destruí-lo. Tá? Mas, por outro lado, o Talmud fala que nós temos que lembrar o quê? Nós somos pó, viemos do pó. Ou melhor, no individual. Eu sou pó da terra e vou voltar ao pó da terra. O Talmud sugere que a gente o tempo inteiro tenha esses 2 pensamentos no bolso, digamos. Né? Por um lado, a gente lembre, o mundo inteiro foi criado para mim, e por outro lado, eu pense, eu sou o pó da terra e vou voltar ao pó da terra.
com essa consciência então equilibrada, sabendo do meu potencial, sem me sentir maior, superior ou egóico por causa disso, eu consigo realmente desenvolver todo o meu potencial e transformar o mundo do melhor modo possível. Um bom dia a todos, uma excelente semana, Shavua Tov e tudo de bom.